Quando eu estava falando a respeito do pássaro na aula passada, depois quando eu estava fazendo a edição do vídeo, eu lembrei de uma história fantástica que eu queria contar para vocês que tem a ver com isso. A história serve um pouco para ilustrar o que eu expliquei, mas também é uma história divertida, então eu vou contar essa história hoje. Eu queria ter contado na aula passada, mas eu me esqueci. Só fui lembrar na edição. Tem uma história da mitologia que envolve um indivíduo chamado Górdio. Se chamava Górdio. Górdio era um pobretão. Górdio era um camponês pobre que vivia na região da Frígia, na Ásia Menor. Sabe aqueles caras que foram pobres a vida inteira e que passaram a vida inteira jogando na loteria na esperança de mudar de vida? Esse era Górdio. Só que Górdio foi o pobretão que ganhou na loteria. Acompanha só a história. Esse cara ele tava um belo dia andando do lado de fora da cidade, levando o carro de boi dele para algum lugar, fazer qualquer coisa. Veio uma águia e pousou no carro de boi dele. E ele se incomodou com aquilo e ficou tentando espantar a águia, etc. Mas a águia não saía. A águia teimosa é essa, não? No momento que ele estava lutando com a águia, estava passando uma profetisa perto ali. E ela viu a cena. Ela virou pro Gord e falou assim: ô, o que você tá fazendo aí? Essa águia tá me enchendo o saco. Não, deixa ela aí. Isso é um sinal para você. Mas um sinal para quê? É um sinal de que você tem que fazer um sacrifício a Zeus. E eu acredito tanto nisso, ela continuou, que eu vou ficar ao seu lado para garantir que esse sacrifício seja bem feito. Vou garantir que você vai sacrificar o animal correto, você vai fazer tudo direito, etc. Górdio, que era bem espertinho, ele conversou com essa moça aí durante 5 minutos, tá? Só que a gente está na mitologia grega. Então, depois de 5 minutos de conversa, ele nem conhecia a moça, ele já se sentiu confiante para pedir a moça em casamento. E ela falou para ele: eu vou dar a resposta depois do sacrifício. Tá bom. Bem-vindos à mitologia. Ao mesmo tempo, na cidade aqui do Górdio, tava uma confusão pegando entre os cidadãos, porque o rei da cidade tinha morrido e eles não estavam conseguindo decidir quem seria o novo rei. Então tava aquela balbúrdia, aquela conversa toda, né? Pessoas lá batendo boca. Tipo, tipo quando você liga na TV Senado, né? E tá, eles estão sempre discutindo e ninguém se ouvindo. Aquela coisa, mesma coisa.
No meio da discussão, aparece um oráculo e diz assim: peraí, gente, eu tenho a solução aqui para o problema. Eu recebi aqui um aviso dos deuses. O nosso rei não está na cidade. O nosso rei vai entrar por aquela porta com o seu carro de bois e com a sua rainha. Não é que justo na hora que ele falou isso, me aparece o Górdio na porta da cidade? Então aparece o Górdio, a mulher que estava com o Górdio, o carro de boi e a águia. Meu, as pessoas olharam para esse conjunto e, sobretudo, para a águia, que era um símbolo da presença dos deuses. Eles olharam para esse conjunto e falaram: pronto, é o rei. E Górdio, que nem sabia direito o que estava acontecendo, foi aclamado o rei da cidade. O Górdio estava simplesmente entrando com o carro de boi. Aí ele viu uma multidão chegando para ele, a multidão pegou ele, começou a jogar pro alto. É o nosso rei. E ele ali, meu, o que aconteceu aqui? Você é o rei. Tá bom, eu aceito. Então Górdio foi o pobretão que ganhou na loteria. Desse jeito, assim. E ele quase espantou a águia. Mas olha o que uma águia não faz. A continuação dessa história, eu poderia parar a história por aí, né? Mas a continuação dessa história também é deliciosa, porque aparentemente Górdio devia ser formado assim na última classe do escotismo. Górdio também era um escoteiro. E ele, bom, primeiro os caras pegaram o carro de boi dele e botaram no templo lá para ser um objeto sagrado. Mas eu vou trabalhar com o carro de boi. Vai nada. A gente te dá um outro carro de boi. Você é o rei agora. Você não precisa mais trabalhar. Pegaram o carro de boi dele e jogaram num templo. Só que ele tinha amarrado esse carro de boi, ele tinha dado um nó lá super apertado, lá invencível, um nó invencível. Ele era escoteiro. Então, o mesmo profeta que tinha dito que ele seria o rei, disse que o cidadão que fosse capaz de cortar o nó, de tirar o nó, desfazer o nó, se tornaria o governante de toda a Ásia Menor. Então começou a aparecer gente de tudo quanto é lado tentando desfazer o nó de Gord e não conseguia. Essa história terminou quando apareceu um cidadão, olhou para o nó e falou: deixa comigo. Pegou a espada dele, cortou o nó e virou o governante de toda a Ásia Menor. Sabe qual era o nome desse cidadão? Alexandre o Grande. Bem-vindos à mitologia grega.